Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Xerxes, sou professor de Física aqui do Brasil Escola e vamos abordar algumas questões padrão Enem. Nós vamos na aula de hoje, no vídeo de hoje, fazer alguns exercícios que já caíram no Enem, são bastante recorrentes e vamos aproveitar esse momento para revisar alguns conceitos básicos e abordar como que ele poderia cobrar no Enem deste ano. Vamos lá? Na descrição do YouTube vai aparecer o link da parte teórica para você dar uma lida antes de assistir esse vídeo e vai aparecer aqui o QR Code para você acompanhar o enunciado desses exercícios. Vamos lá? Enem 2016. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria representa resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou as correntes. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um fluxo organizado de elétrons. Então, quando você pega aí o seu notebook, quando você está carregando seu celular, lá dentro tem elétrons se movendo. Quando a gente organiza o movimento desses elétrons, a gente vai chamar isso de corrente elétrica. Aqui para a questão, a gente tem que lembrar de algumas convenções. A primeira delas é que a corrente elétrica ela vai do polo negativo, que é esse tracinho menor, para o polo positivo aqui do nosso gerador. Agora, Xerxes, qual que é o sentido da corrente? A gente tem que o sentido da corrente no gerador ele vai internamente do polo negativo para o polo positivo. Qual que é a ideia do gerador? Como o nome já fala, é gerar essa energia, gerar esse potencial. É como se fosse a bomba d'água para fazer a água se mover. No caso, ela vai fazer os elétrons se mover. Então, analisando aqui o fio, como se fosse uma estrada para os elétrons percorrerem, vocês vão perceber que ao gerar essa corrente aqui no gerador, ele vai passar pelo ponto A mesma corrente zero. Só que na hora que ele chegar nessa junção, que nós vamos chamar isso de nó, eu vou ter 2 caminhos para ela chegar na outra ponta do gerador. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai dividir. Então, parte dessa corrente vai subir, vou chamar ela de IX, e parte dessa corrente vai em direção à lâmpada 3, que eu vou chamar aqui de I3. Agora, segue o caminho. A corrente X, na hora que ela chegar neste ponto, ela vai ter 2 caminhos novamente para se dividir. Então, o IX, parte dele vai virar I1 e parte dele vai virar corrente I2. Agora, se você acompanhar aqui a corrente 1, ela vai passar pela lâmpada, ela vai passar pelo ponto C e ela vai descer. Se você prestar atenção, a corrente 2 ela vai passar pelo ponto D e na hora que chegar nesse ponto, ela vai encontrar I1 com I2. Esse ponto é um nó. Imagine todos os elétrons chegando neste ponto. Na hora que eles chegam, como se fosse uma rotatória. Na hora que esses carros chegam, eles se juntam e vão para uma determinada estrada, que volta a ser X, a corrente X. E quando a corrente X encontra a corrente 3, ela volta a ser a corrente I0. Ou seja, nesta questão você só precisa saber desenhar a corrente. Então, vamos ler. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são IA é igual a IE. Se você analisar o IA, você vai perceber que em IA nós temos a corrente 0. E em IE nós temos a corrente I0. Então, sim, a corrente A vai ser igual a IE. Agora, a corrente C é igual à corrente D?
Pessoal, presta atenção. A corrente C é a corrente I1. A corrente D é a corrente I2. Entretanto, a questão ela fala que as três lâmpadas elas são idênticas. O que isso significa? Como as três lâmpadas elas são idênticas, elas terão a mesma resistência, porque elas serão feitas do mesmo material, têm o mesmo comprimento, elas têm as mesmas especificações. Então, toda vez que o Enem disser que as lâmpadas são idênticas, entenda, ele está dizendo que lâmpadas idênticas possuem a mesma resistência. Tem a mesma resistência. Ok? E, analisando os potenciais, percebam que o gerador está fornecendo uma diferença de potencial V. Essa diferença de potencial V, ela está chegando exatamente em todos os resistores. Então, a bateria, uma pilha, ela fornece uma DDP de 3,6 volts, por exemplo, de um celular. E essa diferença de potencial, ela está chegando na lâmpada 1, na lâmpada 2, na lâmpada 3. E aí, quando você analisa a primeira lei de Ohm, que é a equação U, que é a DDP, igual a R vezes I, pensa comigo. Se a tensão que chegou na lâmpada 1 é a mesma da lâmpada 2, que é a mesma da lâmpada 3, se as resistências de cada uma dessas lâmpadas são iguais, isso significa que a corrente zero ela foi dividida de forma igual para a lâmpada 1, para a lâmpada 2, para a lâmpada 3. Então, a conclusão é que a corrente 1 ela vai ser igual à corrente 2. Então, a corrente no ponto C, de fato, vai ser igual à corrente no ponto D. Então, nesse caso, gabarito, letra A. Já nessa próxima questão, também do Enem, ele já avalia a questão de interruptores. Xerxes, o que é um interruptor? Interruptor é o que você tem aí no seu quarto, no seu escritório, que permite você ligar e desligar uma lâmpada. Quando você liga uma lâmpada, na verdade você está fechando o circuito. Na parte de trás desse interruptor, você vai perceber que tem dois condutores, que na hora que você aperta eles se encostam, eles fecham o caminho para o elétron circular. Na hora que você aperta e ele desliga, na verdade ele está abrindo o circuito, ele está desconectando essas duas pontas. E aí, como o ar que é entre essas duas extremidades ele é isolante, ele impede o fluxo de elétrons. E se não tem fluxo de elétrons na lâmpada, no equipamento, não tem corrente, não tem transformação de energia. Ok? Então vamos para o enunciado. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar na própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Neste momento, no desenho, o circuito ele está aberto. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Galera, apesar de no desenho, no ponto A, o circuito está aberto, olha o comando da questão.
Muito cuidado que às vezes o Enem ele representa um desenho, mas no texto ele modifica a configuração desse desenho. Ele torna esse desenho dinâmico, que é o que eles falam em linguagem verbal e não verbal. Então, neste caso, o que nós teremos? Nós teremos esse circuito fechado aqui, ó, no ponto A. Agora, é importante que vocês entendam quando que dois resistores eles estão em série e quando que dois resistores eles estarão em paralelo e quando eles não estarão nem em série e nem em paralelo. Então, resistores em série é quando eles possuem a mesma corrente. Então, quando os resistores possuem a mesma corrente, mesmo I, né? Significa que eles estão em série. E resistores em série, eles têm a capacidade de dividirem a DDP. Já resistores em paralelo, é o contrário. Resistores em paralelo, eles possuem a mesma DDP, entretanto, eles irão dividir a corrente elétrica. Então, quando estiver em paralelo, é quando os resistores possuem a mesma DDP, diferença de potencial elétrico, também chamado de tensão elétrica. É o U lá na fórmula U igual a RI, URI. Combinado? Xerxes, como é que eu faço para avaliar se tem a mesma corrente ou a mesma DDP? A mesma corrente nós fizemos no exercício anterior. Você vai desenhar a corrente saindo sempre no gerador do negativo para o positivo internamente. Se eu tenho aqui esse ponto, que é um fio dobrado, então é como se fosse uma esquina, simplesmente. Então, nós teremos a corrente zero virando esse fio. Mas na hora que chega neste ponto aqui, eu tenho dois caminhos para ela chegar no próximo ponto. Se ela tem dois caminhos, ela vai ser dividida em I1 e I2. Então, essa corrente 2 ela vai descer. Só que na hora que ela chega aqui, pessoal, como no circuito o ponto B está aberto, vocês vão lembrar dessa seguinte frase: elétron não sabe voar. Então, quando a gente está pensando em pequenas tensões, em pequenas diferenças de potenciais, ou seja, para circuitos mais simples, do seu computador, do seu celular, no interruptor, se eu tiver uma pequena distância, o elétron não vai passar por ali. O motivo é porque a resistência do ar ela é altíssima, porque o ar é bastante isolante. Entretanto, quando a gente pensa na formação de relâmpagos, a gente tem sim uma descarga elétrica entre a nuvem e a Terra. Ali é o elétron, vamos dizer, voando, né, passando através do ar. Agora, Xerxes, se o ar ele é isolante, como que o elétron passa por ali? É porque a gente fala que nenhum material ele é 100% isolante. Então, ele gera uma dificuldade. Então, para altas tensões, para altas diferenças de potenciais, é possível sim o elétron conseguir mover naquele material que ele é bastante isolante. Mas isso só é possível se eu tiver uma grande diferença de potencial, ok? Para circuitos simples, se você vê uma extremidade aberta, você vai pensar, naquele caminho a ponte quebrou, naquele caminho não tem como o elétron ir. E como corrente é um fluxo organizado, não tem como o elétron ir e voltar aqui pelo resistor. Isso não é possível. Ou ele vai, ou ele não vai. O elétron, ele já está em toda a fiação.
Então, quando a corrente 2 chega aqui e ele sabe que mais à frente não tem como percorrer, ele só vira. Ou seja, esta parte, esse resistor de 4 ohms, é como se ele literalmente não estivesse ligado no circuito. Ele está fora. Se não tem corrente, se não tem elétron passando por ele, ele não funciona. É um equipamento que se encontra desligado. Agora, Xerxes, quando a corrente 1 junta com I2, ela volta a ser a corrente original. Ela volta a ser a corrente 0. Na hora que chegar nesse ponto, ela só vira e retorna para o gerador. Pessoal, perceba agora que o resistor de 4 ohms, que está aqui destacado em vermelho, que ele está destacado aqui em vermelho, ele não tem a mesma corrente que esse resistor de 4 ohms do lado direito. Uma é I1, outra é I2, que não tem os mesmos elétrons ali passando pelo resistor de 4 ohms embaixo, que é I0. Então, nenhum desses 3 resistores estão em série, pois nenhum deles possui o mesmo I sendo percorrido por ele. Xerxes, logo eles estão em paralelo? Não. O fato de eu dizer que 2 resistores não estão em série, você não pode concluir de imediato que eles estejam em paralelo. Você só pode concluir que eles estejam em paralelo se eles estiverem a mesma diferença de potencial. E a diferença de potencial eu vou marcar por um ponto, por um potencial. Então, na hora que você pegar esse ponto, sempre começando do gerador, eu falo que aqui tem um potencial M, do outro lado tem um potencial N de navio. Isso significa que onde tiver fiação ideal, não tem DDP, apesar de ter corrente. A resistência da fiação ela é desprezível. Então, quando você analisa U igual a R vezes I, a resistência tendendo a zero, zero vezes a corrente, a diferença de potencial é zero. Por isso que eu vou chamar de mesmo potencial, de mesmo nome. Aqui eu tenho um potencial M, aqui eu vou ter outro potencial M, aqui eu vou ter outro potencial M. Agora, quando a corrente passa por um resistor, vai ter uma DDP, U igual a RI, mais uma vez. Quer dizer, então, que aqui vai ter um potencial Q, que é o mesmo potencial de A. Potencial de Q. Perceba que agora este resistor aqui, ele está com a DDP do potencial M para o potencial Q. E este resistor aqui também está de M para Q. Então, na hora que você pegar a questão, você não vai ficar fazendo todo esse desenho. Isso aqui você vai mentalizar. Ah, esses 2 resistores de 4 ohms, eles estarão entre os mesmos pontos, entre os mesmos potenciais. Logo, eles estarão em paralelo. E como é que nós vamos fazer para calcular a resistência equivalente de 2 resistores em paralelo? Você vai fazer sempre de 2 em 2. Confia, é feito para dar certo. Você vai fazer o produto pela soma. Xerxes, eu posso fazer a multiplicação dos 3? Não, somente de 2 em 2. Então você faça 2 resistores, ele vai equivaler a 1. Esse resultado, se tiver um terceiro em paralelo, você faz novamente o produto pela soma. Então, neste caso, eu tenho um resistor de 4 kΩ, que são 4.000 ohms, o outro resistor de 4 kΩ, sobre 4 mais 4. A resistência equivalente, neste caso, entre M e N, será 4 vezes 4, 16, 4 mais 4, 8, 16 dividido por 8, 2. Então, nesse trecho de M para N, nós temos apenas um resistor de 2 ohms, que equivale a esses 2 resistores de 4. Agora, olha que interessante. Quando você tiver resistores em paralelo e eles forem iguais, você tem que fazer isso de uma forma muito mais rápida, porque o tempo no Enem também é importante.
Quando eles forem iguais, é só pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade. Ah, Xerxes, aqui eu tenho 2 de 4, então eu pego o 4 e divido por 2, dá 2. Se tivesse 4 de 4 ohms, você iria pegar 4 ohms e dividir por 4, daria 1. Não precisaria fazer de 2 a 2. Agora, o que significa quando a gente acha a resistência equivalente? Então, na sua cabeça, lá na hora da prova, você vai imaginar agora aqueles 4 resistores, que um já estava fora, que viraram 3. Desses 3 virou 1. E aí no final, o que nós temos? Nós temos o gerador, que vai do polo positivo para o polo negativo, sempre polo positivo é o maior, polo negativo é o menor, então vai comparando com o desenho original. Aqui nós temos a força eletromotriz, que ela é uma DDP. Esses 2 resistores de M para Q, ele virou um de 2 ohms, 2 quiloohms. E perceba que agora, de Q para N, eu tenho uma corrente zero. Agora, de Q para N, eu tenho 4 quiloohms. Então, entenda que o que vai alimentar os 2 resistores de M para N é a corrente zero. A corrente zero que chega aqui, ela alimenta esse conjunto. Ou seja, a corrente que sai do gerador, que é a corrente zero, ela vai passar pela associação, que é a junção do I1 com o I2, e ela vai passar pelo resistor de 4 kΩ e vai sair na outra ponta do gerador. Xerxes, por que é importante eu visualizar esse desenho? Porque com isso vocês irão perceber que o 2 com 4 kΩ, eles estarão em série. Então nós vamos destacar esses dois. E como eles têm a mesma corrente zero, a resistência equivalente será a soma. Então, resistores em paralelo, produto pela soma. Resistores em série, quando eles têm a mesma corrente, basta somá-los. Então, a resistência equivalente total do M até o N de navio. Lembrando que aqui no meio nós temos o ponto Q, o potencial Q, é simplesmente a soma, que vai ser 2 mais 4, que vai ser igual a 6 kΩ. Certinho, pessoal? Então, analisando agora as alternativas, neste caso, nós vamos perceber que a resistência equivalente do circuito é letra C. 2 de 4 em paralelo dá 1 de 2. Esse de 2 em série com de 4, soma, daria 6. Certo? A próxima questão, também envolvendo corrente elétrica, que é um assunto bastante recorrente no Enem. Ele colocou um equipamento chamado amperímetro. Ele poderia ter colocado aqui um equipamento chamado voltímetro. Xerxes, o que é um amperímetro? Um amperímetro e um voltímetro, eles são equipamentos cuja sua função é medir. Amperímetro mede ampere. Ampere é a unidade de corrente. Então, amperímetros são equipamentos que medem corrente elétrica. O que é voltímetro? Voltímetros são equipamentos para medir DDP, para medir volts, para medir diferença de potencial elétrico. Agora, como que eles influenciam no circuito? A ideia é eles não influenciarem no circuito. A ideia é eles passarem despercebidos no circuito, porque eles vão lá e medem a corrente de acordo com o funcionamento antes de colocar ele ali. Agora, o que eu preciso saber do amperímetro e do voltímetro? Grave esse resumo. Quando você tem um amperímetro, que às vezes vai aparecer esse símbolo lá na sua prova, você vai lembrar
que um amperímetro, quando ele for ideal, a sua resistência será desprezível. Então, você vai imaginar como se fosse mais um fio ali no meio do caminho. Então, no amperímetro, nós vamos dizer que a sua resistência será desprezível. A resistência dele será desprezível. Agora, qual que é a forma correta para você ligar um amperímetro no circuito para que ele não interfira no funcionamento do circuito? A forma correta é conectá-lo em série com o circuito, porque a corrente já estava passando por ali. Então, ela passa e ele mede aquela corrente onde ele for conectado. Xerxes, mas para eu ligar correto, eu preciso saber se ligar errado o que iria acontecer. Quando você ligar o amperímetro em paralelo com o circuito, ligar o amperímetro em paralelo com o circuito, paralelo com o circuito, você está criando um caminho alternativo sem dificuldade nenhuma. E qual que é o impacto disso? Agora, ao invés da corrente ser dividida, conforme acontece entre dois resistores paralelos, a corrente seria desviada. Imagine você tendo duas estradas, uma muito difícil, resistência à dificuldade, com muito buraco, muito ruim a estrada, e uma outra estrada muito boa, tá? Sem dificuldade nenhuma. Na hora que os carros eles optam por ir da cidade A para a cidade B, não vai ter divisão, não vai ter a situação em que um dos carros vão para a estrada muito ruim e a outra que não tem dificuldade nenhuma. Todos eles vão pela estrada boa. É diferente quando a gente tem duas estradas que têm as suas particularidades, que têm as suas dificuldades. Aí alguns carros vão optar por ir por uma estrada, outros irão por outra estrada. Ou seja, quando você pega um resistor e conecta o amperímetro em paralelo com esse resistor, é um caminho sem dificuldade nenhuma. A resistência do amperímetro, ela tende a zero, ela é desprezível. Olha o que vai acontecer com a corrente. Na hora que a corrente chegar aqui, ela vai desviar pelo amperímetro e vai sair nessa ponta. Perceba que a corrente ela não quer passar por esse resistor. A gente vai falar que esse resistor entrou em curto-circuito e ele desliga esse equipamento. E dependendo de como for o restante desse circuito, eu posso ter que a resistência desse circuito inteiro é só a do amperímetro. É uma resistência baixíssima. Isso vai permitir com que eu tenha um fluxo de elétron muito alto. E onde tem elétron, tem também aquecimento. Esse fenômeno a gente chama de efeito Joule. O seu computador, ele esquenta na hora que você está usando. O seu celular, na hora que você está usando ele, ele esquenta. A sua televisão, todos os equipamentos, eles esquentam. Porque onde tem corrente elétrica, tem aquecimento, tem energia liberada em forma de calor. Então, se eu tenho uma alta corrente elétrica, eu tenho muito aquecimento nessa fiação. E aí ela corre o risco de derreter. Então, ligar um amperímetro errado é muito perigoso. Então, lembre-se, um amperímetro ele sempre vai estar ligado em série com o circuito, de forma correta. Já o voltímetro
é um equipamento para medir a DDP. Voltímetro é um equipamento para medir a diferença de potência elétrica, para medir volts. E vai aparecer esse símbolo Vzinho aí. Considerando um voltímetro ideal, você vai pensar numa chave praticamente aberta. É um caminho muito difícil, com a resistência altíssima. Ele vai apenas desviar uma pequena corrente só para ele conseguir medir essa corrente. Ou seja, a ideia do voltímetro é que ele interfira o mínimo possível no circuito. E ele precisa, sim, de uma pequena corrente para que ele consiga fazer a medição. Então, o que você tem que lembrar em relação ao voltímetro? O voltímetro, a sua resistência, a resistência dele, agora, tende ao infinito. Ou seja, é um valor muito grande. E qual que é a forma correta? A forma correta é você ligar ele em paralelo com o circuito. Por quê? Porque se você coloca um caminho muito difícil em paralelo, a corrente que vai passar por ele, que vai ser desviada nele, vai ser pequena. Então, a forma correta é conectá-lo em paralelo. E qual que é a forma errada, Xerxes? Qual que seria a situação em que poderia dar algum problema se você ligar o voltímetro em série? Por quê? Porque se você ligar o voltímetro em série com o circuito, você está colocando no meio do fio um caminho muito difícil de ser percorrido. O que vai acontecer com a passagem dos elétrons? Ela vai ser interrompida naquele caminho. Então, entenda que onde tiver um voltímetro, você vai pensar em interrupção da corrente elétrica naquele caminho. Ou seja, quando ligar o voltímetro em série com o circuito, eu vou ter do lado do resistor um dispositivo com a resistência altíssima, que é o voltímetro. E se a resistência do voltímetro tende a um valor muito grande, ao infinito, a corrente que vai passar por esse caminho, ela tende a zero. Ou seja, se esse resistor for uma lâmpada, na hora que você colocar o voltímetro aqui, ela vai simplesmente desligar. Muito cuidado. Ela não queima, ela desliga. Por quê? Porque o voltímetro não vai deixar a corrente circular. Queimar é muita energia elétrica sendo transformada em energia térmica. Neste caso, eu não vou ter muita corrente, eu vou ter uma corrente praticamente desprezível. Então, nós não teremos efeito Joule suficiente para esquentar, muito menos para funcionar, ok? Então, agora, retornando aqui para a questão, ele fala o seguinte: uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias. Esse é o tempo. 5 dias. Então, durante 5 dias, a bateria ela vai funcionar. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60 ampere-hora. Ampere-hora é unidade de carga elétrica. Ampere é unidade de corrente elétrica. Então, muito cuidado. A carga elétrica, você compra uma bateria, ela tem uma carga que ela consegue armazenar.
A carga elétrica nós vamos representar aqui pela letra ΔQ, que é 60 ampere-hora. Agora, o tempo de duração, o tempo para você consumir essa carga toda, é de 5 dias. Cuidado com as unidades. Se a carga está em ampere-hora, você tem que transformar esse tempo que está em dias para horas. Como cada um dia possui 24 horas, então você vai multiplicar por 24, que vai dar 120 horas. Então a duração dessa bateria é de 120 horas. Agora, Xerxes, eu tenho uma carga de 60 ampere-horas, eu tenho a duração. Como é que eu acho a corrente? Porque eu estou percebendo aqui, ó, que ele me indicou a marcação do amperímetro. Amperímetro mede corrente. Então, eu preciso calcular essa corrente. Então, eu vou calcular essa corrente usando a fórmula corrente igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Cuidado! Esta fórmula você só pode aplicar se a corrente elétrica for constante ou se ele disser corrente média. Então, neste caso, eu vou falar que a corrente elétrica vai ser a carga de 60 ampere-hora pelo tempo de 120 horas. Tenham cuidado de analisar as unidades, porque isso é o que vocês mais costumam errar nas questões. Então, se aqui está em ampere-hora e aqui está em horas, basta eu simplificar a unidade horas, que o meu resultado da corrente já vai ser dado em amperes. Simplifico o zero, 6 dividido por 12 é 1 sobre 2, que dá 0,5, é metade, 6 é metade de 12 amperes. Então, agora, a gente já tem a marcação do amperímetro. Quais as opções que tem 0,5 amperes? Letra A, letra B. A letra E, a letra D, a letra C não tem essas correntes. Agora, qual que é a diferença da letra A para a letra B? Neste caso, a corrente é 0,5. Agora, na letra A, olha o que ele fez. Ele pegou o amperímetro e conectou ele em paralelo com o circuito. Então, aqui eu tinha um potencial A, aqui eu tinha um potencial B. O circuito ele estava sendo alimentado por uma diferença de potencial de A para B. E o amperímetro ele vai estar com essa diferença de potencial de A para B. E amperímetro ligado em paralelo, a corrente não iria passar pelo circuito, ela seria desviada. E olha que interessante, se a corrente for desviada, esse circuito ele desliga. A gente fala que ele entra em curto-circuito. Só que agora a resistência do circuito ela seria só do amperímetro. Essa corrente nem seria, se fosse ligado de acordo com a situação A, 0,5. Ela seria uma corrente altíssima. O que você acabou de fazer com o amperímetro? Você acabou de queimar o amperímetro. Agora, na situação B, perceba que a corrente ela está passando pelo circuito, é a mesma estrada, e no meio do caminho, em série, eu tinha um aparelho para medir. Xerxes, mas ele não vai interferir? A interferência dele vai ser muito pequena porque ele sendo ideal, a resistência dele é desprezível. Então, quem que seria a resistência do circuito? O próprio circuito do veículo. Logo, o gabarito correto seria a letra B. Ok? Então é isso, pessoal. Estou ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais. Os links se encontram aqui na descrição. Então, um abraço, bons estudos. Até mais.
Tchau!